Olá pessoal, quem fala é Sandro San. Seja muito bem-vindo a mais uma Dica de 1 milhão. E esse é o episódio número 6. E hoje eu vou falar para você sobre os 3 níveis do empreendedor. Eu venho fazendo negócio já há mais de 20 anos. E não só empreendendo, mas empreendendo com várias empresas, começando várias coisas. Eu já tive, enfim, a oportunidade de comprar, vender 28 empresas nesses 20 e poucos anos que eu estou aí fazendo negócios. Se você não sabe, eu passei muito tempo vivendo mesmo de comprar e vender empresas, enfim, fazendo esse tipo de coisa. Era meio que era um negócio para mim isso. E uma coisa que eu descobri com o tempo, fazendo negócios, vendo outros empreendedores fazendo negócio, acompanhando empreendedores, construindo empresas, eu percebi que existem 3 níveis. 3 níveis que geralmente as pessoas passam desde quando elas começam a empreender até onde elas estão num nível onde as coisas já acontecem com uma certa naturalidade. E eu quero falar aqui hoje para você sobre esses 3 níveis. E de repente você vai ver esse vídeo e você pode pensar aí se você se encaixa em qual desses níveis que você está hoje aí, se você está empreendendo. Então vamos lá. O primeiro nível é o que eu chamo de nível do propedêutico, né? E eu peguei essa palavra propedêutico emprestada porque quando eu estava lá na minha adolescência, eu pensei durante muito tempo, eu pensei, sinceramente, em entrar para o seminário e ser padre, acredite ou não. Eu sempre frequentava a igreja católica, eu pensei muito tempo em ser padre. E durante o período em que eu estava entendendo se eu tinha uma vocação para poder ser padre, né, para poder ir para o seminário, eu comecei a frequentar não sei se a gente uma escola, um curso, uma preparação, né? Era mais um curso de preparação onde eu tinha um pouco mais de conhecimento sobre como é que era a vida sacerdotal, como é que funcionava a igreja e coisas do tipo, né? E esse curso chamava-se propedêutico, né? Então, mas na verdade a palavra propedêutico quer dizer sempre quando você é um estágio onde você está aprendendo algo, você está se preparando para alguma coisa, né? Por isso que eu chamo esse estágio inicial do empreendedor, né? Primeiro estágio do empreendedor, quando você está começando a empreender, eu costumo pensar nesse estágio como um estágio propedêutico, como um estágio onde você está ainda se preparando ainda para aquilo que você quer fazer. Algumas coisas são muito interessantes e acontecem quando você está no estágio propedêutico, né? Quando você está empreendendo nesse estágio. Uma delas é que é um momento onde você mais encontra o que eu chamo de desafios do jogo interno, do inner game. É o momento onde você começa a pensar se vale a pena, você está se questionando ainda qual modelo de negócio você quer fazer, como você quer ser conhecido, que tipo de negócio você quer construir. É um modelo onde os desafios acontecem muito aqui, na sua cabeça. É um momento onde você está muito pensando, né? Onde você não tem ainda, está buscando ainda clareza, você está confuso ainda. Por muitas vezes, nesse momento, você está querendo a perfeição. Você quer fazer a coisa da melhor maneira possível. Você quer começar e você quer começar bem. Então você quer começar da melhor maneira possível. Você tende a ser muito perfeccionista nesse momento. Você tende a rejeitar algumas coisas, né? Algumas coisas você acha que você não quer fazer, né? Você decide que você não quer fazer. Algumas práticas você condena, você ainda julga muito as coisas, você é muito crítico nessa fase, está criticando o tempo todo, você ainda se sente principalmente muito crítico em relação não só às coisas que você faz, mas em relação às coisas que as outras pessoas fazem, em relação às coisas que seus concorrentes fazem, em relação aos produtos, em relação ao mercado. Então você está muito no momento de amor e ódio, sabe? Momento em que algumas coisas você ama, você gosta muito, você acha muito legal, e outras coisas você simplesmente detesta, simplesmente odeia. É um momento onde as suas emoções elas aparecem, elas estão afloradas ali em você. Se eu tivesse que caracterizar o momento do propedêutico, eu diria que é o momento onde você está na confusão mental, na falta de clareza, na falta de saber exatamente aonde é, como se você estivesse no escuro, tateando algumas coisas. Esse é o momento que você está no propedêutico. Segundo nível. O segundo nível, quando você está empreendendo, é o que eu chamo de nível do executor. Você já passou por aquele primeiro estágio, confusão mental, essa coisa toda, e você está no estágio onde você está começando já a executar, a colocar as coisas em prática, a operar o negócio. É muito interessante porque essa é uma fase onde o sentimento que predomina em você é o sentimento de quem está lutando muito e não está vendo tanto resultado assim. E é muito comum, quando você está nessa fase, você, por exemplo, ter, além de ainda uma falta de clareza em alguns aspectos do que você está fazendo, é muito comum
você ter um foco excessivo no seu produto, ou no seu serviço, ou na sua habilidade, né? O empreendedor que está no momento dele, executor, ele está muito olhando para ele mesmo. O pensamento dele é um pensamento de se concentrar em melhorar as habilidades dele, né? Ele está naquele momento que ele ainda acha que se ele melhorar mais tecnicamente, né? Se ele for melhor tecnicamente, ele vai conseguir faturar mais. Ele acha que se ele melhorar o produto dele, ele vai conseguir vender mais. Então ele está no momento em que ele está o tempo inteiro focado na melhoria do produto, focado na melhoria do serviço, focado na sua melhoria técnica. Essas são algumas das coisas que caracterizam o empreendedor quando ele está nesse estágio executor. Terceiro estágio do empreendedor. Esse estágio é quando você começa a lidar com as primeiras dores do crescimento. Normalmente é um estágio onde você já passou por aquelas suas primeiras seguranças iniciais, já melhorou o seu produto no que tinha que melhorar, já melhorou a sua performance no que você achou que podia melhorar, já começou a colocar seu produto para vender, já está no processo de estar escalando aquilo que você está fazendo, está crescendo aquilo que você está fazendo, e você começa a lidar com as dores do crescimento. E aí você precisa lidar com as dores de contratar gente, de organizar pessoas, de organizar processos. A sua empresa, ela muitas vezes parece desorganizada, a sua vida muitas vezes parece desorganizada, e você está ainda lutando. Lutando. Você ainda trabalha muito, você ainda trabalha 14, você trabalha às vezes 18 horas por dia, você trabalha muito. O grande sentimento que vem nesse estágio, quando você está, é um estágio de quem está fazendo muito esforço e os resultados, eles não são proporcionais ao esforço que você está fazendo. Isso é uma das características que você acaba encontrando quando você está aí nesse último estágio. Quarto estágio do empreendedor. Esse é o estágio que eu chamo de estágio nível high-end. O nível high-end é o nível onde você já passou por todas essas fases e você agora, as coisas simplesmente elas acontecem para você. Elas acontecem com mais facilidade para você. Você consegue vender mais fácil, você consegue falar com os clientes de forma mais fácil, você atrai parceiros, né? Você não precisa mais estar indo atrás das coisas, as coisas chegam para você. Você descobre que existe uma forma de você atrair clientes, atrair parceiros, atrair negócios e as coisas chegam para você. Você já não tem mais que estar aí incisivamente indo atrás, buscando, trabalhando, se esforçando para fazer alguma coisa acontecer. Isso é o que acontece quando você está no nível high-end. É um nível onde você vende com mais facilidade, onde quando você para falar com alguém, o seu nível de habilidade ele já está num nível tão elevado que você transmite segurança quando você fala, você transmite firmeza quando você fala. As pessoas elas compram de você, elas contratam seus serviços, elas fazem negócios com você muito mais pela segurança, pela visão, pela clareza, pela energia que você tem do que por qualquer outra coisa. E você deve estar me perguntando: Sandro, como é que eu faço para passar dessas fases? Como é que eu faço para superar cada uma dessas fases? E eu costumo dizer que quando a gente está empreendendo, né, essas fases elas são como platôs, né? Então você começa, aí você atinge um platô, aí você vai, passa um platô, e você passa outro platô, e às vezes o tempo que você fica em cada um desses platôs ele pode variar. Para alguns esse tempo pode ser muito rápido, para outros esse tempo pode ser um tempo mais longo. Algumas pessoas passam anos no platô, outras pessoas passam alguns meses nesse platô, depende, isso varia de pessoa para pessoa. Na verdade, assim, se você quer sair, quando você quer passar de um platô para outro, a melhor coisa que você tem que fazer é encontrar um mestre, tá? Encontrar um mestre. O que é o mestre? O mestre é aquele que já passou por essas fases. Ele já passou, ele já teve os platôs dele, ele já passou por aquela experiência. Ele já passou pelo nível de ser um propedêutico, ele passou pelo nível de ser um executor, ele passou pela terceira fase, ele passou por essas etapas. Nessa oportunidade que ele teve de passar por isso, ele descobriu formas, ele descobriu atalhos, ele descobriu às vezes aquele 1% que faz a diferença quando você está aí nesse processo de estar empreendendo. Agora, qual é a sacada? Não adianta você escolher todo mestre. Às vezes você está lá no nível, sei lá, propedêutico, e aí algumas pessoas querem achar um mestre que seja um nível high-end. E necessariamente não é porque esse cara está no nível high-end que ele vai conseguir ajudar você que está no nível de propedêutico. Não quer dizer também que ele não vai conseguir ajudar, só quer dizer que você tem que olhar, você tem que entender se aquele mestre ele vai ser capaz de ajudar. Porque às vezes o cara que está lá, a pessoa que está lá no nível high-end, dependendo de como ela passou por essa fase, ela pode ter levado tanto tempo passando por isso que ela já esqueceu como é que é aqui. Ela esqueceu como é que é esse começo. E aí, se ela esqueceu isso, às vezes ela não vai conseguir te ajudar. Ela vai conseguir entender. E eu tô falando que todo mestre que chegou lá, ele esqueceu, mas tô dizendo que isso pode acontecer. Então você tem que olhar, você tem que observar, para saber se o mestre que você está escolhendo, se ele realmente é um mestre que você precisa
para o momento em que você está. Tá? Se ele é o mestre que você precisa para o momento que você está empreendendo, no momento em que você está pelo platô que você está vivendo. Na verdade, você tem várias formas de sair do platô. Algumas pessoas, quando elas encontram um platô desse, né, quando elas estão empreendendo e elas batem num platô desse, né, e elas não conseguem ultrapassar esse platô, algumas pessoas simplesmente elas batem ali e desistem. E elas falam assim, ah, isso não dá para mim. Já outras pessoas não. Outras pessoas, quando batem nesse platô, elas simplesmente querem botar mais energia, então elas botam mais energia, elas estudam, elas trabalham, elas vão forçando, e elas, muitas vezes, elas colocam tanta energia, tanta disposição para passar por isso, que quando elas passam desse platô, elas estão tão cansadas, tão desgastadas, que elas já nem conseguem mais, enfim, comemorar ter passado por esse platô. E outras pessoas, enfim, elas nesse processo, quando elas estão empreendendo e que elas encontram esse platô, o que elas fazem? Em vez de elas gastarem energia, anos, tempo, elas procuram um mestre. Alguém que já passou por aquele platô. Alguém que vai dizer para elas qual o caminho que elas podem encontrar para elas poderem chegar no resultado que elas querem chegar. Bom, essa é a minha dica de hoje. Espero muito, de verdade, que você tenha gostado. E se você gostou, clica aqui, clica em gostei, deixa um comentário falando em que nível você está empreendendo, que nível você está empreendendo. Você já encontrou algum desses platôs aí no seu negócio? Se encontrou, deixa um comentário embaixo desse vídeo dizendo aí em que estágio você está no seu empreendimento. E a gente se vê amanhã, de novo, novamente, outra vez, com mais uma dica de 1 milhão. Até mais!